I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so lançamento do livro. Nós vamos fazer também o escrutínio da eleição para o novo Conselho Deliberativo e posteriormente a gente vai ter a eleição da nova diretoria. Nós vamos ter também a palestra do Érico, que é o vice-presidente, falando sobre os 60 anos da IAEG, que é a nossa instituição internacional, em que a BGE é associada. Esse ano a gente teve uma mudança em que tornamos todos os associados da BGE também associados da IAEG. Eu acredito, né, Érico, que nós somos o terceiro país com mais sócios na IAEG. Acho que somos o primeiro, não? A primeira, acho que é a China. O tesoureiro é o maior. Acho que a primeira é a China, a segunda é a Alemanha. Passamos a China. Bom, eu passo a palavra para o Delfino, que vai conduzir os trabalhos hoje. Bom, boa noite, amigas e amigos da BGE. Muito orgulho que a BGE lança mais um livro, nessa gestão do Fábio aí, destacando essa iniciativa aí de incentivar, né, a divulgação do nosso conhecimento técnico através da publicação de livros. E é interessante, né, que a gente acaba conhecendo coisas que a gente, com toda experiência, a gente não conhece. Né? Eu sempre achei que eu sabia tudo de cortina tirando. Agora, depois do livro do Narena, eu não sabia quase nada. E do Antônio Geraldo também. Foi um trabalho muito bacana, eles realmente conseguiram agregar muita qualidade, diria, de experiência, né, dessa atividade de tirandada. Dentro dessa experiência, até através dessa experiência, conseguiram ilustrar muito bem o livro, né? Então é um livro muito fácil de ser lido e muito gostoso. Então, mesmo quem não conhece, começa até com uma simplicidade, explicando o que é um tirante, o que é uma cortina tirantada, né? Mas depois, o que é uma contenção, mas depois você vai se aprofundando no tema e vai vendo quão difícil, quão complexo e quão cuidadoso você tem que ser para executar essa atividade em função tanto do meio ambiente, mas principalmente em relação aos funcionários, né, que são sempre locais muito difíceis de você trabalhar, né, sempre barrancos ou situações de tráfego. Então, esse cuidado com uma pessoa muito bem destacado pelo Antônio Geraldo e pelo Danese no livro, além, obviamente, de uma riqueza de fotos e de explicação detalhada de cada fase de cada tirante. Agradecemos imensamente também a BGE, muito grata a todos os nossos patrocinadores, ao sistema Confé, CREA, Mútua, ao Geoclube de Cuiabá, né, que também nos ajudou muito nessa possibilidade de produzir esse livro, e dos colegas dessa área específica de tirantes, de armada
Vitol, a Consultrix, a Contral, a Fontes, a Geocompany, Roberto Cuxi. Roche, né? Meu amigo de milhares de anos já, RPG. a Green Brasil, a Incotep, a RPG Especialização. Quem que é da RPG? Na verdade sou eu, porque também, além de ser da Progel, também dou aula na RTG. Da RPG. Nós somos professores lá na RTG também. Ah, tá certo. A Cidrasul, a Terra Armada, Isso. Tá aí, o Bruno tá aí. a Torcisão e a ZF Engenheiros Associados. A gente agradece muito e espero contar com vocês. Livros muito tempo. Luiz e o Antônio estão ajudando a PGE a virar uma editora. Não, se depender da gente, é 2 livros por ano, sem dúvida. Os associados da PGE estão com dificuldade já de achar para Chamo então o Narese e o Antônio Geraldo, por favor, para participar sentar na mesa. Parabéns. Hoje eu estava lendo um livro sobre a língua portuguesa, que a gente começa a ligar. Não sei se a gente pode mais cedo, mas eu queria que vocês ficassem por Mas, ó, cuidado, Narese, você está bem de frente, porque o cara você fica meio de lado. tem que ficar muita coisa de lado. Isso aí, vê se te atrapalha. Não, eu gosto de luz. Então tá aqui, eu acho que... Não, eu gosto, eu acho que não atrapalha isso aí. Narese, ó, aqui vai para frente, aqui vai para trás, aqui é o... A boca tem pé. Eu imaginei que era mais pé. Eu não sabia que você já quer que faça a apresentação do livro, né? A apresentação do livro ela tem bastante slide, é muito criativa, mas o Narese nós vamos limitar em meia hora. Meia hora aqui, ó. Quando for daqui 30 minutos a gente Toma uma cervejinha lá. exatamente. Não, mas primeiro primeiro é uma. Oi? Pode, pode. Não, pode cumprir. Não, eu só quero primeiro, eu queria realmente agradecer a Associação Brasileira de Geologia e de Engenharia, também, principalmente na figura do Antônio, que eu já conhecia, né, o Gamberti, né, há muitos anos já em Belo Horizonte. Inclusive ele me captou como associado. Eu tentei correr, mas hoje sou muito feliz, porque o valor agregado das publicações não tem preço. E quando você vai comprar um livro no mercado, é 400, 500 reais. E quando a gente se associa, eu na minha casa recebo livro de grandes autores, que a gente fica apaixonado em cada um que eu recebo, eu passo um domingo lendo, isso é uma graça a gente ter pessoas bem intencionadas realmente como a Instituição Brasileira de Geologia e de Engenharia Ambiental, que inclusive esteve recentemente em Belo Horizonte, promovendo um evento grandioso da turma de sondagem, da turma de mineração, que agrega valor ao mercado. E o que nos motiva a fazer isso, principalmente, são os mais jovens. Os mais jovens realmente às vezes não têm ideia. Inclusive estou com o meu professor aqui, que eu faço questão de destacar, Walter Iori. Eu até coloquei uma figura carinhosa aqui do tirante, que é uma simplicidade de explicar, né, Walter? A cortina tirantada com relação ao picolé que nós vamos ver aqui. Vendo aqui também meu grande amigo Bruno Marçom da Terra Armada, que é um parceiro fantástico, dentre outros colegas aqui, eu chamo o presidente do CREG, está aqui, né, o meu colega geólogo aqui, e todos vocês, às vezes que eu não conheço, a turma da Torcisão aí, que estão sempre apoiando a ajuda, que valorizam a arte da geotecnia. E falar de cortina atirantada
com o Antônio, às vezes eu fico constrangido, você pode falar, meu Antônio, às vezes eu não deixo o Antônio falar, mas você tem que me cortar, Antônio, porque o Antônio fala mais do que eu, mas realmente eu fico tão emocionado de ver que o Antônio Gambetti e a BGE compraram a ideia do livro. E o livro superou inclusive as minhas expectativas. Quer dizer, eu estou assim, eu estou tendo contato com ele agora, mas eu tenho certeza absoluta que quando o Walter Iori me ensinou, quando eu tinha 20 anos, Walter, eu não sabia o que era um tirante, eu não tinha a menor ideia. Quando eu tive professores, eu brinco, eu ainda lembro aqui também do Jorge Roberto Nou, que eu levava um boletim pro Nou lá, e o Nou falou, Narese, tá tudo errado. Eu falei, não tá, Nou, eu fiz certinho. Não pode. E ele tinha paciência de me explicar a fazer um plano de proteção, independente de tirante, quer dizer, tirante a gente faz de tudo hoje em dia, de barra, de vidro, de pano, tudo é depender do material e do comportamento elástico que a gente tem. E entender cortina atirantada, lembrando também com muito carinho do meu saudoso pai, que já fez mais de 3.000 obras em cortina atirantada, quando eu tinha 10 anos de idade, ele me levou na obra para fazer uma cortina atirantada. E eu fiquei com pena do pessoal furando um tirante. Na época o pessoal ainda usava calção, né? Camiseta, ficava até de chinelo, a gente fala isso, e hoje em dia a gente tem um tema da segurança do trabalho, que inclusive envolve um livro, todo mundo se preocupa muito com a qualidade do ambiente de vida do trabalhador, não fazer uma cortina atirantada. Eu me lembro, Walter, que quando eu tinha realmente 10 anos de idade, meu pai me levava para ver o cara furar um tirante, às vezes até com uma perfuratriz pequena, ou quando a gente chamava a perereca, qual que era a perereca mesmo? A 920. De fazer tirante. E na época a turma da Geotécnica, a turma do Costa Nunes, da Tecnosolo, já fazendo, eles eram empreiteiros do meu pai. Meu pai falava, olha, eu tenho 2 empreiteiros, a Geotécnica e a Tecnosolo, e a Geobras. Na época o Walter ainda estava, acredito que na Geosol, depois ele fundou a Embraer e começou também a fazer tirantes, que eu falo que ele é meu consultor pessoal até hoje, quando eu tenho dúvida em como fazer um tirante, é o que eu falo, formar amigos e deixar um legado. Por isso que eu agradeço ele. Eu falo que o Walter Iori aqui hoje representa o meu pai, porque também teve a oportunidade de conhecer meu pai, e ele sabia do carinho, da motivação que ele me dava de ser o que eu sou. E hoje, com orgulho, eu tenho meu filho aqui que está me filmando aqui, que é um orgulho tê-lo também aqui, e aprendeu um pouquinho da cortina atirantada. Então, Walter, eu acho que você podia vir aqui, explica você, Walter, vem comigo aqui um pouquinho, fala da sua ilustração, vem aqui, estou falando sério. Eu adoro, vem cá, Walter, que isso aqui tem meia hora, vai dar tempo. É só para mostrar o que é o carinho e o legado, o Walter Iori, que depois de tantos anos o Walter falou, Narese, me empresta seu material, eu empresto. Mas depois que o Walter, explica você, Walter, o que é o... Na verdade, o Narese está me deixando até sem graça, mas ele não é tudo isso que ele está falando de mim, não. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o pai dele, então ele me trata achando que eu sou tio dele. É isso, exatamente. E somos concorrentes, né, Walter? Porque aí você tem mais essa, né? Mas a ideia do tirante, na verdade, a gente quando quer falar para o pessoal que está começando, principalmente no nível de escola, tal, a gente fala, o que é um tirante? Mas o tirante, eu vou entender. A coisa mais fácil de entender é o picolé, onde você tem o trecho livre, que é o palito, o trecho corado, que é a massa do sorvete, e a proteção, se você imaginar, ele tem que romper a interação com o solo. A interação com o solo, eu diria que é exatamente o molde do picolé, quando ele está começando a ficar duro, que o cara tem que puxar para tirar. Então ele rompeu aquele atrito lateral do molde, que seria a interação do solo. Então esse é o melhor exemplo. Eu costumo dizer que é o primeiro tirante que existe no mundo. Isso mesmo. Uma simplicidade de entendimento é volta. E outra, coitado daquele que acha que um tirante às vezes não dá problema, que às vezes a gente faz os ensaios por causa disso. Porque é aquela história, pode acontecer tanto a fuga do palitinho, quanto a fuga do picolé do solo. A interação geotécnica e a interação do próprio... Isso é uma coisa importante a gente saber dimensionar, né? Na verdade, eu costumo dizer que o tirante é um elemento muito mais técnico do que um buraco cheio de concreto com uma barra de aço no meio, né? Muitas vezes o pessoal fala, não, está aqui, não precisamos garantir carga. Não, é um serviço de engenharia, tem que garantir carga. Não quer dizer que isso é eterno.
não garantiu, não deu a carga necessária por alguma razão, tem que ser estudado o motivo. Pode ser um monte de problemas desde a área, desde o do solo até um projeto equivocado, ou na verdade, a gente normalmente quando vai fazer uma sondagem, nunca faz a sondagem no trecho corado. A gente faz a sondagem normalmente no terreno próprio, não vai fazer no vizinho, né? E às vezes você não tem o conhecimento total da geotecnia, do local onde vai estar ancorado. Essa é uma realidade. Além de tudo, você tem algumas limitações, que é a limitação de você poder injetar, tratar o terreno e ter uma garantia de ter um solo em cima que vai absorver esses fórmulas que você está gerando. Tá? Peço desculpa se eu me alonguei. Não, se quiser ficar com a gente aqui, é um prazer. Não, eu estou falando sério, se quiser ficar com a gente, realmente é um privilégio estar aqui. Eu que comecei a minha vida profissional aqui em São Paulo com 20 anos de idade, eu estava brincando, trabalhando com o Walter, então para mim também é um motivo de muito orgulho a sua presença aqui. E só mostrando então isso, o picolé aqui na tradução da norma, né? Que aí ele vai ter o trecho que é o bulbo, que é o trecho fixo, ancorado, e o trecho que a gente deixa preparado, que a gente chama de livre, para justamente isso aqui você poder esticar a toda a reação, depois de uma reação só sentido contrário, que você trava e o tirante vai gerando um empuxo ativo na estrutura, e não passivo como acontece no chumbador. Isso aqui era para ser um vídeo, não sei se vai funcionar aqui. Vai funcionar, eu não sei onde que aperta o play, alguém sabe? Eu acho que é aqui. Esse não funciona. Não está funcionando. Não, porque se apertar aqui, era para funcionar. Só uma. Eu esqueci de falar. Eu só deixei esse vídeo para você falar que quem quiser assistir seus vídeos. Então, no certo endereço que a gente vai deixar. Porque eu brinco. Se ele está falando que vai colocar esse vídeo no site da BGE, justamente porque esse vídeo, se mostrasse esse vídeo para você, já era toda a palestra de meia hora. Eu não precisava nem me estender. Porque ele conta aqui desde a montagem do tirante até a perfuração, até a instalação. Ele vai estar tanto no site da BGE, como se até se carregar no site também, ele tem também no meu canal, que é no YouTube, que é na Arese, que vocês podem ver o meu dia a dia de obra, que muita gente às vezes tem medo de esconder as obras, né? A gente faz, tem medo de cair, a gente não, mas eu não. Eu aprendi a mostrar o ambiente de obra como verdadeiro e genuíno. Porque é bobo o fiscal que acha que a gente faz tudo errado, que o empreiteiro é aquele cara que fica de perto, Antônio. Entendeu? Vem cá, Antônio, pode ficar à vontade. O Antônio é presidente do Sindicato de Geólogos do Estado de Minas Gerais e trabalha ativamente no CREA, na qual também a gente tem orgulho do CREA tanto de São Paulo, meus amigos de São Paulo, como o CREA de Minas, como dos Confeas, porque para tirar um diploma de engenheiro é um trabalho, você se formar e depois você não se orgulhar de ter um CREA para zelar. Então, o CREA é a gente que faz, o CREA tem a nossa cara. A gente respeita e valoriza o CREA, não é isso, Antônio? Com os presidentes, com os conselheiros, com as instituições. E nós, por exemplo, fazemos milhares de treinamentos de tudo que vocês puderem imaginar com o CREA. E nossas turmas são 200, 300 alunos que enchem os auditórios para aprender um pouquinho do que a gente aprende com a gente. Então aqui é só uma leitura mesmo, como você pode perceber até que as cortinas da tirantada são sistemas que utilizam tirantes na sua base para conter a estabilidade do solo. Com base nisso fica claro que uma de suas vantagens é simplesmente a resistência e a capacidade de permanecer estável, mesmo com os esforços contrários ao solo. Quer dizer, o solo querendo cair, a cortina ativa querendo segurar. Então quanto mais o solo quer cair, mais tirante você coloca e mais carga você tem, né, Antônio? É recomendada para diferentes níveis de altura. No Brasil, nós já fizemos cortina tirantada, o Walter está aí também para complementar, eu acho que acima de 30, 40 metros de altura. Tem essas alturas já, né, Walter? Eu já fiz cortina tirantada com 40 metros de altura, que estão estáveis. E tem segurança, inclusive, que a cortina tirantada, você às vezes vai edificar um prédio à frente dela. Então a gente também não pode ter um prédio, preparar uma cortina
de forma que ela não fique estável por um longo estado de tempo. Ainda temos que reservar um espaço para dar manutenção dela, né, Walter? Mas de vez em quando você ainda tem que fazer o estudo de patologia, e ainda assim, como é o coração, como é o fígado, tem prazo de validade. Às vezes você tem que ir lá e fazer uns stents, você tem que fazer um reforço, tem que fazer mais tirante, você tem que reforçar a estrutura, que cortinas atirantadas foram feitas para durar 70, 80 anos. Depois disso você tem que reforçar. Isso aí, só para complementar, eu fiz um projeto de aula lá em uma cidade perto de Belo Horizonte, perto de Boa Nova, em que nós fizemos um projeto para uma cortina de 30 metros de altura, em que houve um escorregamento tão violento, né, isso foi o ano passado, e a prefeitura nos chamou. Nós estivemos lá para fazer e eles fizeram um cálculo lá que dava 30 metros de altura para poder conter toda a encosta e segurar todo o resto das casas, que na época a gente sugeriu que tirasse todas as famílias em cima, para poder fazer o estudo e depois fazer a contenção. E isso foi o que salvou o pessoal lá, uma cortina de 30 metros de altura. Então, que é muito curto, eu tenho que ser mais rápido ainda. Então, mostrando, às vezes a gente chega numa ferrovia e tem uma trilha que está rompido, e a primeira coisa que a gente tem que saber é o que tem que fazer. Então, não se faz cortina atirantada sem fazer a sondagem. A sondagem é a coisa mais preciosa que tem para quem não quer ser um grande chutador. Porque quem faz um projeto sem sondagem para cortina atirantada é um grande chutador. A sondagem é um raio-x para descobrir onde está o câncer da obra, onde estão os perfis geológicos, geotécnicos, exuberantes que você vai ancorar o seu tirante, independente do tipo de escorregamento que você vai ter, seja ele planar, seja ele rotacional, seja ele do que for. Então, geralmente você tem que ir lá, geralmente a norma fala que você tem que fazer pelo menos 3 furos de sondagem em sessões para você fazer hoje os famosos cálculos de estabilidade, né, com os programas famosíssimos que existem aí, os 5 concorrentes, um fica falando que é melhor que o outro, mas temos recurso para fazer, ou a gente faz à mão, pelos processos de Morgenstein, os processos de Jambu, os processos que a gente faz, que são vários. E a sondagem, que nem essa que vocês estão vendo aqui, eu não tenho dúvida onde eu vou fazer a minha fundação, ancorar o meu tirante. Porque eu enxergo que aqui é aterro, eu enxergo que eu passei um matacão. Se eu fosse para uma sondagem de percussão, eu já tinha parado aqui, ó. E o projetista, equivocadamente, ele erra interpretando isso como topo rochoso. Ele vai falar que o topo rochoso está 3,45 metros com a sondagem a percussão. Só que na hora que ele vai na sondagem mista, ele vai descobrir que o topo rochoso dele está a 35 metros de profundidade. Então a sondagem mista para uma obra de responsabilidade de contenção, ou até mesmo a fundação, se o cara vai fazer a fundação num prédio de 60 andares e chega com a sondagem mista, ele vai estacionar a fundação dele direto aqui, nessa camada aqui, onde ele encontrou o bloquinho aqui em 5 metros e vai admitir que é um solo residual, ou que é um solo de SPT 35 golpes ou mais, 45 golpes, e vai fazer a fundação errada, porque ele vai fazer depois com a carga máxima da estrutura, vai comprimir e recalcar. E isso que o Nares falou, em Matias Barbosa, perto de Misericórdia, nós estávamos fazendo um desvio de rio num túnel, e para frente, a BR depois houve um escorregamento que chegou a atingir o asfalto. Nós fomos fazer uma cortina, e na época eu coloquei as minhas máquinas lá, eu era sócio de um outro colega meu também, formado comigo em Ouro Preto, e nós, ele me pediu, eu botei minha máquina lá para trabalhar. Isso que o Nares está mostrando, o que acontece? Uns 30 metros, que eram os nossos tirantes, quando chega num domingo, o operador, que era meu, me liga lá em casa, em Belo Horizonte, falando comigo, Antônio, olha, eu mudei a sua sonda. Mas como? Não, eu parei com 15 metros. Eu falei, mas peraí, o tirante nosso é 30 metros. Ah não, mas o engenheiro aqui mandou parar com 15. Aí passou, mudou a sonda, olha, essa outra aqui eu parei de 20.
Aí eu peguei, cheguei e falei assim, pô, isso aí está tudo errado, pode fazer isso. Aí ele virou para mim e falou assim, e tem mais, o engenheiro falou que vai cortar os tirantes e vai... Eu falei assim, não. Cheguei na hora, primeira coisa que eu fiz, tirei meu equipamento da obra, não quis mais sociedade, eliminei, vendi o equipamento até para o pessoal aqui de São Paulo na época, né? E por causa disso, nosso tirante era 35 anos, a irresponsabilidade é tão grande que o cara que ele cortou os tirantes pela metade para fazer com 15 Por isso que a gente Agora ensina imagina a fazer você, o que é certo. na hora que fizer a carga na cabeça do tirante, como é que fica isso? Olha a responsabilidade da gente. E outra, e isso era para segurar a rodovia com 40, 60 toneladas de caminhão passando em cima. Eu olhava, abandonei a firma por causa disso aí que o Nares mostrou. Mostrando então a importância de conhecer a geologia justamente para entender e interpretar isso que o Antônio falou, que a gente ensina e aprende a calcular, como Costa Nunes, como outros professores, como Fundação até, eu falo aqui, mas como Decur Quaresma, meu grande professor, como Maoc Veloso, a gente tem que ser simplesmente responsável e ter firmeza para saber que está fazendo certo. Eu sou da escola do conservadorismo, eu aprendi com os conservadores. Tem muita gente hoje em dia que bate no peito, né, Walter? Pode fazer o tirante assim que eu garanto. E cai. Então a gente é da escola conservadora. Tanto para a fundação quanto para tirantamento. Então, quando você tem uma superfície de ruptura, onde tem uma camada lubrificante que pode causar, você tem que ser conservador a ponto de acertar na sua solução geológica e geotécnica assertiva. E aqui mostrando as inovações. Hoje em dia estamos fazendo, inclusive, a gente faz cortinas também, às vezes com perfis metálicos que são cravados levemente, porque se chegar um cara também para cravar um perfil metálico com pancada, antes vai derrubar a primeira obra que ele está querendo estabilizar, né? Para depois fazer uma obra de contenção. Então tem tecnologias que a gente vai fazendo, inclusive tirante. E tirante é o que eu falo, aqui a tabela de tirante, nós fazemos tirante de todos os tipos, de fios, tirantes de cordoalho e tirantes de barra. E as cortinas são essas que vocês veem aqui, ó. Essa aqui foi uma obra em Brumadinho, ó. Quando a barragem estourou, ela bateu aqui e depois teve que reforçar a ferrovia aqui que passava aqui da MRS. Aqui foi uma obra em Nova Lima, que houve um escorregamento, que aqui do lado fez esse gabião, o gabião segurou. Mas a cortina é uma obra definitiva e segura. Isso aqui é um tirante de alta qualidade, que é feito para ambientes extremamente agressivos com a chamada tripla proteção, que faz-se inclusive com injeção de bancada. E pouco se vê hoje fazendo hoje em dia. Esse aqui é o trecho ancorado com as válvulas manchetes. É um tirante que eu aprendi quando jovem, 20 anos de idade, a fazer na empresa que eu comecei a trabalhar, que era do pessoal da Geotec, que depois virou os dissidentes, foram para a Geobras, que era um tirante de alta qualidade. Aqui só mostrando que também existem os tirantes de fios de barra torcidos aqui no trecho ancorado na parte frontal. Aqui os tirantes de cordoalha que atingem cargas. Você veja aqui, ó, uma cordoalha de 15,2 já atinge 12 toneladas. Se eu coloco 12 cordoalhas no meu produto, 147 toneladas. Obviamente, se eu coloco 24 cordoalhas, eu vou chegar com um tirante de 300 toneladas. E nós já fizemos sim tirantes de 300 toneladas. Agora imagine o peso que fica um tirante de 300 toneladas, o peso por metro linear. Aqui eu acho que é o peso por metro linear, está aqui algo em torno de 14 quilos por metro. Imagina que você faz um tirante grande desse, quanto que ele não pega? 30 metros, né? Quando olha aí de 30 metros. Aqui também mostrando hoje em dia, isso era passar o vídeo, apertar aqui para não. Isso era mostrando um vídeo que é feito aqui por um grande parceiro também, que é a Incotec, que ele conseguiu industrializar o tirante, em vez de montar na obra, ele conseguiu mecanizar a estrutura das cordoalhas e monta industrializado e o tirante sai pronto, com trecho ancorado e trecho livre. Ele chega em rolos na obra onde permitem passar adiante e aplicar na obra. Ué, quase que funcionou, hein? Vai funcionar. Não sei como, mas vai. Não funcionou não, é só para
Isso aqui então é só uma seção no tirante de coroária para entender como ele funciona com o tubo central de injeção. Esse aqui era outro vídeo que mostrava em colocar um tirante de 60 metros de um furo. Era bonito ver lá 40 homens, ele vai estar no canal da BGL, ou tem no meu site, que você consegue ver o tirante entrando lá dentro do furo, 60 metros. E para isso a gente tem que fazer 60 metros de furo, né? E tem que botar uns 60 metros lá dentro, né? Aquela história, ó, eu fiz 40 metros, aí ficou 20 metros para fora, aí vai lá e corta. Não é bem assim que funciona, não. Mas é isso que nós vamos mostrar, ele está mostrando aqui resumidamente aqui. E aqui essa cordoalha que está, o mais importante da cordoalha também, eu sempre chamo a atenção pessoal, é saber que tipo de aço você vai usar nessas cordoalhas. Porque o cara chegou uma vez para mim e falou assim, não, eu tenho um cabo de aço, eu vou usar esse cabo de aço. O cabo de aço que era voltado para sondagem, né? O cabo de aço totalmente e que a alma do cabo de aço era de Alma de cádio. Mas tirante é tirante, nós estamos falando de tirante. Então tem tirante de barra, tem tirante de. Aqui eu falo de alguns tirantes, tem o tirante de gel, produtividade, a rock solo, o tirante de barra, o integral que é o mais fácil, que pode ser feito tanto por imersão como com o tubo de PVC injetado lateralmente, injetando. Esse tubo de barra é um exemplo que foi feito na Eclusa em Tucuruí. Nós fizemos lá mais de 80 mil metros de tirante na Eclusa de Tucuruí. Esse aqui é um outro tirante mostrando um tirante de barra. E aqui mostrando na obra a simplicidade do tirante de barra. Geralmente você faz uma barra e faz um tubo de PVC com as manchetes do lado do trecho ancorado. E aonde não tem a manchete é um trecho livre que você só entra com o obturador e injeta. Esse tirante que eu falo muito que eu aprendi a fazer também com o Walter e Ora, que é o tirante auto-injetável, que é um tirante que já perfura e já automaticamente injeta a cauda. Que você tem que ter um controle e uma qualidade técnica muito grande para no momento da perfuração trocar a perfuração de injeção da água para o cimento para poder garantir que ele funcione como um tirante e não como um chumbador. É um tirante auto-injetável, que ele já vem vazado, a cauda entra, tanto a água ou a cauda entra por dentro, ele tem um cabeçote especial, equipamentos especiais que consegue já perfurar e injetar, garantindo uma velocidade para obras de emergência e você consegue atacar. Isso aqui é só mostrando um perfil geológico geotécnico, o quanto é importante você ter a sondagem para saber onde você vai buscando coral, o teu tirante, um material mais resistente para dar a sua solução definitiva, não só da furação da cortina de metal, quanto do elemento que será atirantado na sua obra. Aqui mostrando exemplos, casos clássicos que acontecem em ferrovia, que é a ruptura de aterro ferroviário, onde a gente faz a cortina atirantada. Aqui mostrando só a perfuração do tirante nas caixas, mostrando a dificuldade de se furar, porque às vezes uma coisa é você ter uma família de blocos, um bloco, 2 ou 3 ou vários, você tem que estudar sistemas de perfuração especial para você não quebrar a cara na sua obra. Aqui mostrando uma barraca de montagem de tirantes. Aqui a parte de estocagem de material, aqui só mostrando uma seção do corpo de estrada, onde geralmente, dependendo da formação do mergulho da rocha, a gente tem que atirantar mais ou menos. Então aqui é só um exemplo de que para largar o corte, você tem que proteger as camadas superiores e enrijecer a inferior, mostrando um tirante de imersão que foi feito esse aqui em Tarapoto do Peru, quando eu estive lá, a gente fazia o furo, injetava a cauda, estralava o tirante já protegido e protegia com a bainha protegida aqui no furo, é o que está mostrando a figura. Tem mais 3 minutinhos, está acabando. Você só mostrando um tirante com uma injeção de bancada para virar uma estaca antes de introduzir o furo. Os sistemas de perfuração do tirante, como que funciona um obturador duplo dentro de uma manchete na hora que você injeta a cauda e explode o tirante aqui, mostrando a cubagem de como a gente cuba um misturador duplo de injeção, seja vertical ou horizontal. Só uma ilustraçãozinha aqui, como você chega com a obra hoje em dia, seja ela industrializada por caminhão, pela água da própria obra, caso exista, ou até mesmo com a outorga de pequenos locais que você extrai do própria obra, do próprio rio.
Mostrando aqui o sistema de uma bomba de injeção que a gente fazia em Tucuruí, basicamente tinha um tirante a cada meio metro aqui, foram mais de 120 mil metros de tirante para enrijecer essa rocha fraturada, para poder fazer a inclusão. Mostrando um obturador duplo, esse que injeta dentro da lanchete, como cubar a lanchete, sistema de escavação de uma cortina, mostrando um corte do terreno natural que passa aqui, e você vai fazer uma cortina mista, que é ascendente e descendente, e mostrando os sistemas de escavação, tanto começando a cortina mista para cima ou para baixo, cada seção e cada obra tem um aspecto diferente de estudo, mostrando a mesma sessão anterior na obra fazendo. Essa foi uma obra que nós fizemos na Serra em Petrópolis para a CRT, e mostrando então a fase mista. Você começava aqui no meio, depois você fazia a base, e depois você terminava com a ancoragem da parte superior. É o que tem no nosso livro, mostrando passo a passo como os alunos começam a entender a importância da topografia e do perfil geológico-técnico e de uma topografia correta e da sondagem, né, Ivan? Para poder saber se onde vai decorar o tirante e a própria fundação da cortina. Aqui mostrando só o sistema aqui da cortina, que geralmente o pessoal põe para escavar o aço virado para cá, e depois que você escava, você dobra e volta o aço no local. E alguns projetistas aceitam, outros não. Aí isso é um problema particular de cada um. Eu aceito e não vejo problema. Aqui uma grande obra nossa, aqui mostrando as betoneiras Fiore, que a gente tem feito os concretos das nossas próprias, utilizando a betoneira Fiore, que é uma coisa fantástica, que reduz mais de 35 mil homem-horas exposto ao risco de fazer o concreto da obra com a betoneira convencional, e me imprime a condição de não depender para local que eu não consigo chegar com o concreto e ter as concreteiras. Aqui mostrando só a compactação manual em caixa de funcionando, vai entender? Só mostrando como é que funciona aí o vídeo, compactando, né? Essa cortina atípica foi feita com estacas raiz, com revestimento externo de 80 e de 40 do outro lado. E sistemas de compactação mecanizado, o trabalhador não fica exposto ao risco, garantindo uma segurança do trabalho na execução de locais de risco de cortina estirantada. Mostrando o sistema de nicho alternado e da importância do plano de escavação que a gente faz para a cortina atirantada. Aqui mostrando as fases executivas. Geralmente a primeira linha a gente faz de uma vez, depois a gente faz sempre nichos alternados, para não criar instabilidade geológica e a fuga de ruptura de fundo aqui da cortina, que pode inclusive vitimar trabalhadores. Mostrando aqui uma obra, a dificuldade realmente de se fazer a construção e os acidentes que acontecem quando às vezes você deixa um lixo muito grande, a instabilidade não vai fazer, ela fuga, aí você te dá um trabalho redobrado para você corrigir e recuperar essa cortina. Olha lá, uma fuga de tardose na abertura do lixo. Por isso que se tem que ter o cuidado de ter um geólogo ou engenheiro geotécnico que entenda de dureza de solo, de SPT e de esclerômetro de carga direta ou carga invertida, ou penetrômetro dinâmico, ou o que seja, para avaliar se a condição do solo tem a sustentabilidade para conseguir fazer a escavação adequadamente. E os acidentes que acontecem, e depois, como a gente disse, é uma cortina que caiu, e depois você tem que ir lá dar soluções de reforço. Acabou, né, querida? Agora, há uma capa de proteção, né? Os tipos de tirante de barra, de fio de cordoalha. Ô, Naré, pode ver só para comentar com o pessoal, nos túneis que a gente faz o tirante, que usa resina, ao invés de injetar o cimento. Né? Mas aqui é cortina tirantada, senão vai pegar fogo. Porque aqui não é túnel, senão é tirante. Não, mas a resina, eles também conhecem aqui em São Paulo. Ele está falando que quando a gente faz tirante no triângulo de túnel, a gente não usa calda, a gente costuma usar resina justamente pela facilidade do reagente A e B e o catalisador funcionar. Que até estão os colegas da Torcisão aqui, que também trabalham com esse produto aqui, né? E também um outro colega que eu gosto muito, que também tem o produto, para facilitar. Mas eu só vou finalizar mostrando as fotinhas, porque mostra um pouco do que tem no nosso livro. Ah, e uma paixão que eu tenho aqui também, que é o site,
a experiência da minha vida eu vou colocando no site justamente para captar alunos e pessoas que têm interesse em aprender e trabalhar. Esse é um livro também de sondagem que eu vou depois vamos sortear um aqui, se você puder fazer, para dar de presente para os colegas. E finalizou a apresentação. Viu, Cleo? Cleo não é. Pede ele para escolher um número para sortear. Ela minha, vamos dar um de sondagem, só Vai fazer porque digital. Realiza seu 56º aniversário. Começou como Associação Paulista de Geologia Aplicada em 68, depois mudou em 74, se eu não estou enganado, para 72, para a BGE, e desde então a gente vem trabalhando para divulgar e treinar e deixar a geologia e engenharia sempre caminhando para frente. A IAEG é a nossa irmã internacional, né? Então nós temos a engenharia geotécnica, ela funciona como um tripé: a geologia e engenharia, mecânica de rochas, mecânica de solos. A BGE trata, desenvolve a geologia e engenharia. Nossas co-irmãs, a BMS e o Comitê Brasileiro de Mecânica de Rochas, que está na BMS, estrutura no Brasil a engenharia geotécnica, e lá fora temos a IAEG, a nossa co-irmã, a Associação Internacional de Geologia e Engenharia Ambiental, a ISSMGE, Associação Internacional de Mecânica de Solos, e a Associação Internacional de Mecânica de Rochas. Então, a IAEG mandou esse vídeo de comemoração dos 60 anos. Depois temos um vídeo também enviado pelo secretário-geral da IAEG, o senhor Facman. International Association for Engineering Geology was created by an international group of visionaries. Today, we're celebrating 60 years of a worldwide scientific network of more than 4,857 members dedicated to promoting engineering geology research and applications worldwide. 60 years ago, a group of engineering geologists, they created the International Association for Engineering Geology at that time, and then the environment after some decades. They saw the need to highlight the importance of geology to all engineering challenges, but also address all the necessity at that time how geological information could be translated into an engineering geotechnical appreciation. The idea was formed to fulfill the need for creation and study of the behavior of the ground, providing more meaningful geological models and rapidly evolving towards geoengineering. In the last years, became available computer analytical tools aiming to produce third-generation geological and geotechnical models, as well as for monitoring the behavior on the ground and of the engineering structures. The IEG evolution during the first decade has been very positive, reaching soon a large number of national groups and about 3,000 women. The evolution of the red period as a result of the investment of engineering geologists in consulting and design, construction and supervision of large projects, as well as in remediation for environmental problems.
started a website for IAG, which was later on taken over by Giorgio Lolino from the Italian National Group of IAG, was again later extended by the International Electronic Newsletter, edited by the group of Scott Nerds in the United States. To address different challenges in our association, we have created an advisory board. To support innovation and research in engineering geology, we have established a program for international research activities and new awards in different fields. Então pode do 5 e 17 para In the past 60 years, IAG organized more than 100 academic activities in tours. We organized 14 international conferences in different continents and 23 meeting conferences. With this international platform, IAG attracted and cultivated a big number of outstanding professionals. I've been lucky to be engaged with the IAG since the Nottingham Congress in 2006. And through that time, I've been able to meet people and network with them. And those networks have helped strengthen my professional activities, gain. Eu assisti esse vídeo com calma e eu queria puxar representantes do Brasil que participam da IAG. No 5:17 aparece primeiro. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. Depois eu vou fazer um resumo do som. Network with them, and those networks have helped strengthen my professional activity. Aqui nós temos um brasileiro representando a BGE. Brasileira. Essa. Maria Luísa. É vice-presidente, né? Bacana, parabéns. Obrigada. Gain technical knowledge, enabling me to widen the knowledge of different practices in engineering and geology across the world. I first joined IAG as a graduate. At the time, my thesis supervisor was the vice president for Australasia on the IAG. I was one of 3 women presenting a paper at that conference. Some of the things that really blew my mind, I suppose, were a number of interdiversity of presentations. Temos uma outra representação brasileira. Francisco de Jorge, Chicão, que hoje o Chicão é o representante, é o vice-presidente da América Latina na BGE. In fact, we could just rub shoulders with some of these gurus from the industry whose papers you had read, and a number of those are now lifelong friends. Today, IAEG stands as a global leader in the global engineering geology community. We encourage research, training, and dissemination of knowledge by developing international engineering collaborations. O Bandeira do Brasil ali, um representante, é um summer school, né? Para Young Mentors. E eu acho que essa aqui é a Marina. A Marina é a nossa representante do Young Mentors da IAEG. Ela participa bastante da BGJ. Pode. Não consegui continuar com ela. As a young member is to engage, encouraging all of the young members or any member to engage, because you get out of an organisation like IAG what you put into it, and the more effort you take to engage, to learn and mature
Dear Francis, Mr. President and colleagues of Brazilian Ethnic Group, I'm pleased to express my congratulations to the 56th anniversary of IAG Brazilian Ethnic Group, and thanks to the celebration activity International Group for IAG's 60th anniversary. Over the past 40 years, as the IAG Secretary General, I'm happy to see the Brazilian National Group be more active. Your membership has risen to 566. This makes Brazilian becomes one of the biggest national groups in the IAG family. I hope the Brazilian National Group and the ABGE dedicate to promote the communication between Brazilian professionals and the IAG, making more contribution to the development of engineering geology and the environment. Thanks. Deixa eu fazer só uma rápida apresentação do que foi dito no vídeo, né? Esse vídeo está sendo divulgado para todos os grupos nacionais que fazem eventos de comemoração comum. O vídeo final vai sair no congresso do Eurogel agora em outubro, mas esse foi feito especialmente para as associações que estão fazendo esses eventos. Então, a IAEG começou em 1964, lá em Nova Delhi, no Congresso de Geologia em Nova Delhi. Hoje ela conta com mais de 4.850 associados, mais de 10% da BGE. Ela conta, então, hoje, o Brasilis, o último a falar no vídeo da IAEG, o 15º presidente da IAEG. Mas eu fui pegando alguns dados naquela linha de tempo e vi aqui que o primeiro congresso da IAEG foi em 1970 na França. A BGE, enquanto Associação Paulista de Geologia Aplicada, fez a sua primeira semana de Geologia Aplicada em 69, um ano antes. Depois, o primeiro congresso com a BGE, o CBGE, Congresso Brasileiro, em 76. Na primeira semana de Geologia Aplicada, em 69, em São Paulo, houve 33 trabalhos. Nesse 18º agora, que a gente está trabalhando, tem mais de 500. O nome da IAEG, ele assumiu aquele nome ambiental final, no Environment, em 97. Nós também assumimos mais ou menos a mesma data de engenharia e ambiental. Em 2022, houve o primeiro Summer School. O Summer School ele é promovido pela IAEG todos os anos e é focado para young members, para jovens profissionais. E a gente precisa, uma das coisas que a gente precisa atuar é promover isso aqui de forma que seja aproveitável para todos os nossos colegas mais jovens. São 14 congressos internacionais da IAEG, nós estamos fazendo o nosso 18º. E uma coisa que o Vassilis falou no final, que é uma das coisas principais da IAEG, é a gente manter a nossa característica, né? A gente fazer a ligação do velho com o novo. Isso eu puxo o que você disse, Marisa, que você é um conservador, você foi treinado por conservadores. Eu quero dividir com vocês uma reflexão que eu tenho feito. Eu também trabalho, o meu core business é mais em geologia de barragem, né? E eu vejo lá que a gente faz projeto, os jovens já assumem como regra aquilo que a gente tem como flexibilização. A gente pega os critérios da BGE, os critérios da Eletrobras, e tem lá os números de inclinação de talude em solo, temporário, 1 para 1. A gente sabe que a gente pode flexibilizar. A gente tem experiência que vivenciamos várias lojas, sabe flexibilizar. O jovem já acha que parte do 0 para 1 e flexibiliza daí para trás, deixa mais inclinado. Isso que a gente precisa trazer, resgatar esse rigor
técnico-científico. Eu queria trazer uma outra coisa também. Tem uma foto no final, se você conseguir botar no 7:45 do vídeo da IAEG, que é um finalzinho, tem uma foto muito emblemática que eu preciso mostrar para vocês. In 1964, Curious. 7:45. É uma foto de um Art, profession. mais um pouquinho. Deixa eu falar. Mais um pouquinho, pode ir. É uma foto, uma escadaria, um monte de gente, né? E uma mulher. Maintain each other. Preserve our identity. E hoje, a And serve BGE, our profession. em 2023, a gente fechou, eu fechei os órgãos associados da BGE. Em 2023, nós tínhamos 1/4 de participação feminina na BGE. Acho que é assim, pessoalmente. Uma única presidente. Ex-presidente. Queria então trazer só alguns números. Primeiro, fazer o show da minha boca. Nós somos hoje consequência daquilo que a gente conseguiu fazer acontecer, que todos os sócios da BGE também altamente como sócio da IAEG. Então nós passamos de 38 associados no passado para 566. Nos meus números que eu vi, nós somos o terceiro. Mas se eu errei, Não, é one of the lives. por aí. Então nós estamos atrás de China, que hoje é imbatível, tem várias fotos, só tem chinês ali, né? E Nova Zelândia, que para mim foi uma surpresa, mas enfim, é grande participação. Não adianta ter esse número 566, não adianta ser entre os 5 e o terceiro associado do número nacional, se a gente não tiver efetiva participação. Então, esse vai ser um trabalho que a gente vai precisar continuar a buscar fazer, e efetiva participação do profissional brasileiro na IAEG, seja para treinamento, para obter informação, seja para dar informação, para distribuir. A gente ainda tem grande conhecimento de geotécnica de mineração, que no passado era as grandes barragens. A IAEG tem 19 comissões técnicas, certamente uma ou duas vai ser de interesse de vocês, dos associados. Para fechar, nós temos tido esse embalo do filme que tem nos colocado, grande maestria da editora BGE. A gente, dentre vários outros, a gente fez a tradução para o português da diretriz e modelo geológico geotécnico da IAEG, que é uma das comissões, técnicas da IAEG. Saiu em inglês, nós buscamos, fizemos para português e está lá disponível para todo mundo. Eu, na minha individual interpretação, eu tenho a impressão que a montagem de um modelo geológico geotécnico efetivamente representativo é a principal atuação do geólogo de engenharia em qualquer tipo de disciplinar de grande projeto. Além disso, a gente está trabalhando com um programa chamado Art Open Pits Program, que é um programa montado pelas grandes mineradoras mundiais, e eles, inclusive a Vale, e eles desenvolveram nesses últimos anos várias diretrizes de aplicação técnica, geotécnica nas cavas pelo mundo, juntando grandes experiências do mundo. E a gente tem traduzido para o português e para o espanhol. Temos já 2 traduzidos, sai livre impresso e é entregue na casa de cada associado. E não vamos parar por aí, né? No próximo está no trabalho.